Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um intervalo tributário e dessa vez, pessoal, pensei em um tema aqui que eu achei interessante e bem atual para a gente estar abordando, que pode ser que eu esteja enganado, mas ainda vai ser muito debatido e de certo vai debutar aí no contencioso tributário, né? Eu estou falando do impacto da contribuição previdenciária na ajuda de custo a funcionar em home office, né, num cenário, numa situação que estamos vivenciando hoje, onde isso se tornou uma realidade, né? É claro que o home office já vinha crescendo, né, mas com a pandemia isso virou uma realidade e cada vez mais estamos vendo as empresas como um todo trabalhando até de forma híbrida, né? Estão algumas retomando, né, o trabalho presencial, mas ainda de forma híbrida, e outras ainda permanecem em home office, né? E essa ajuda de custo é que a gente vai trabalhar esse impacto previdenciário no nosso intervalo de hoje. Então, pessoal, vamos lá, né? Eu quero trazer algumas questões para refletirmos logo de pronto, né? Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Na avaliação de vocês, o fisco pode tentar tributar esses gastos, mesmo se for motivado por uma situação excepcional, como a que estamos vivenciando em um cenário de pandemia? Existe diferença entre verbas remuneratórias e verbas indenizatórias? Sabendo que a remuneratória, sobre as quais é incontroverso que há tributação, e as indenizatórias, que têm caráter de compensação por gastos incorridos pelo funcionário. Como evitar eventuais autuações da Receita Federal em relação a essas verbas? Então, pessoal, vou sugerir algumas tomadas de decisões nesse sentido, dessas questões aqui postas. Então, nosso intervalo tributário de hoje traz essas provocações para debate, né? E irei trazer algumas considerações que eu julgo serem importantes e relevantes acerca desse tema. De pronto, e antes de avançarmos, eu quero trazer, e aí peço vênias aos senhores que eu vou ler quase que na íntegra aqui, o parágrafo 2º do artigo 457, inserido no capítulo 2 da CLT, que trata da remuneração. Vejam, as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitadas a 50% da remuneração mensal, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. Assim como também trata, né, do auxílio alimentação, quando é vedado o pagamento em dinheiro, diário, está também incluído nesse parágrafo. Então, pessoal, a interpretação deste parágrafo nos assegura a não oferecer as contribuições previdenciárias sobre os gastos com ajuda de custo a funcionar em home office. Então, com os questionamentos que eu coloquei no início e com a reflexão que eu trago acerca da melhor interpretação desse parágrafo, que vamos discorrer nesse debate. Particularmente, pessoal, me parece que não, tá? Com toda a vênia, aqueles que entendem que o arcabouço de normas vigente remetem claramente à tributação nessa hipótese, penso ser incontroverso que esses gastos têm natureza indenizatória, pois objetiva a recomposição da renda do trabalhador.
Vejamos alguns exemplos dessa ajuda de custo, né, desses gastos. Gastos incorridos com energia elétrica, internet, despesa com equipamentos necessários à fruição do trabalho que executa, enfim, gastos pertinentes ao exercício da função laboral em home office. Contudo, pessoal, para que venhamos a defender que não há tributação das contribuições para esses gastos, há de se ter um compliance neste aspecto. Pessoal, compliance, vejam, vou trazer considerações acerca da melhor estratégia a serem adotadas nesse sentido de compliance. E aí eu chamo a atenção para alguns fatores estratégicos. Primeiro aqui, que eu trago, é a proporcionalidade e razoabilidade destes gastos ao próprio salário do empregado, justamente em compliance com o limite estabelecido no parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, parágrafo que foi lido anteriormente. Percebo que o ponto fulcral está em caracterizar ou não, né, uma remuneração disfarçada. Esse é o ponto fulcral, né, que estamos verificando aqui, se em relação ao impacto da contribuição previdenciária em relação a essa ajuda de custo, a essas ajudas de custos, né? Porque se remuneração, se caracterizado como remuneração for, né, estará taxado como uma remuneração disfarçada e certamente será alvo de fiscalização e, consequentemente, alvo de autuação pelo fisco. Então, pessoal, se remuneração for, estaremos diante do que se costumamos chamar de fringe benefits, ou como costumamos chamar de benefício indireto, né? Quem milita na área conhece, né, esse instituto do benefício indireto, muito conhecido, né, no meio empresarial. E aí, pessoal, eu pesquisando aqui para montar esse brief aqui sobre esse assunto para o nosso intervalo tributário, eu achei uma citação muito interessante do Max Geringer. Veja bem o que ele diz. É o enfeite que torna o conjunto mais atraente. É a parte do pacote de remuneração que complementa o salário e os benefícios legais de sócios, diretores, gerente, administradores e funcionários, vitais para a empresa. Está aí a citação de Max Geringer em relação aos benefícios indiretos. Então, pessoal, caracterizado como benefício indireto, é tributável. Não tenho dúvida, né? Não restam dúvida quanto a isso, tanto pelo IR na fonte, quanto pelas contribuições previdenciárias ao INSS. E aí temos previsão legal, temos soluções de consulta nesse sentido, soluções de consulta COSIT, né? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Ainda nessa linha do compliance, né? Para um segundo ponto estratégico que eu trouxe aqui, também achei super relevante, seria a assinatura de um termo discriminando de forma precisa a natureza dos gastos que pretendem conceder aos seus empregados a título de auxílio, né, como métrica específica para fazer frente às despesas discorrendo sobre o seu propósito, né, um termo que ateste as condições do trabalho em home office, né. Então, pessoal, a gente já trazendo, né, um aparato jurídico para fortalecer, né, essa nova realidade, essa nova operação entre empregador e empregado,
né, essa relação laboral agora em home office, onde por vezes requer as ajudas de custo e, consequentemente, uma análise tributária sobre esses gastos, né? E aí cabe às empresas como um todo se respaldar, né, em relação a esse cenário. Então, pessoal, é importante avaliar os ditames destes termos, bem como a sua validade jurídica, mas estou inclinado em dizer que seria uma iniciativa prudente, sobretudo transparente, o termo, né, de aditivo ao contrato, né, como eu disse, um termo discriminando de forma precisa a natureza destes gastos. E aí, pessoal, na redação desse termo é importante que se cerque, né, de todos os termos que ali estão postos, porque existe uma questão muito delicada, né, na confecção desse termo, para que não haja nenhum outro desdobramento que traga questões trabalhistas, né? E aí eu sempre julgo que é importante conversarmos com nossos parceiros, advogados, especialistas na área trabalhista, né, para dar uma lida também junto conosco, contadores, né, militantes também na área e preocupados com esse cenário. É um trabalho conjunto, né? Nós que atuamos na área fiscal, como contadores, responsável pela escrita, responsável pelas obrigações das empresas perante o fisco, né, a área de RH, né, e os nossos especialistas, né, que militam na área trabalhista, para ver se estamos nos calçando em relação a possíveis impactos tributários em relação à contribuição previdenciária, ou se essa ajuda pode ser encarada como um benefício indireto, enfim. Mas, por outro lado, não podemos esquecer de algum termo que ali for posto que pode ocasionar desdobramentos na relação empregador-trabalho, né? Empregador-empregado, né? Então, o terceiro fator, pessoal, que eu trago, no qual também julgo importantíssimo, é que as empresas devem juntar elementos que comprovem que os valores pagos aos funcionários têm natureza indenizatória. Isso é importantíssimo, pessoal. Prova, né? Prova e fazer um dossiê, né, e deixar arquivado durante 5 anos, no mínimo, que é o prazo prescricional, para que o fisco possa estar arguindo, né, sobre essas operações, sobre esses gastos. Então, ou seja, né, visa um pagamento de gastos adicionais incorrido pelo trabalhador na execução do seu contrato de trabalho. Então, pessoal, estamos falando aqui de compliance, de prova, né, e isso tem fundamento, né, porque o ônus da prova incumbe, né, ao contribuinte. Então, lá na frente, se a gente estiver litigando, tiver algum contencioso em relação a essas ajustes de custo, a esse provável impacto de tributação, né, tá lá no CPC, não no CPC, pronunciamento contábil, mas no Código de Processo Civil, no artigo 373, que o ônus da prova é do contribuinte. Então, é importante ter essa documentação guardada, né, caso seja preciso lançar mão delas. Então, pessoal, aqui, para a gente não se alongar, eu trouxe e chamo a atenção de vocês que estão da nossa audiência, né, que está nos assistindo, para a nota técnica 17, editada pelo Ministério Público do Trabalho. Foi editada em setembro de 2020 e que traz recomendações de medidas a serem adotadas pelos empregadores durante o período de trabalho remoto. É interessante que quando eu comecei a produzir
esse material para trazer aqui para o nosso intervalo, ficou muito alinhado com o que se propõe essa nota técnica 17. Né? Na nota, o Ministério Público do Trabalho sugere que os empregadores, façam um aditivo ao contrato de trabalho por escrito, tratando de forma específica sobre a duração do contrato, a responsabilidade e a infraestrutura para o trabalho remoto, bem como o reembolso pelo empregador de despesas relacionadas ao trabalho em home office. Percebam que está totalmente em linha, né, com as estratégias que eu já tinha colocado como ponto de compliance, como ponto de prova, caso seja preciso. Então é isso, pessoal. Para evitar judicialização e contencioso, o melhor a ser feito é agir com prudência, né? Sempre. Cabe às empresas se cercarem, né, de todo o aparato formal, o que inclui os aditivos, os termos contratuais, né, e como será o regime de teletrabalho em home office, tudo que cerca ele, né? Então, pessoal, é isso, né, que eu queria trazer hoje para o nosso intervalo. Agradeço a atenção e até o próximo. Né? Saúde a todos, forte abraço.